Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou conversar com Eros Grau. Eros. Primeira coisa, ministro, se me permite, a curiosidade e falta de respeito. Esse nome é nome artístico ou foi papai e mamãe que deram? Eros Grau. Foi meu pai e minha mãe. E qual é a explicação do nome? É que Eros é o deus da harmonia também. Sim, do amor e da harmonia. Eu nasci numa cidade pequena, havia um grupo de amigos, houve um desentendimento violento, eu nasci em casa. E dois amigos que se tornaram inimigos vieram no mesmo dia visitar meu pai e minha mãe e acabaram fazendo as pazes. No dia que você nasceu? No dia, e em homenagem à harmonia, eu ganhei esse nome, exato. Não é? Porque dois amigos são duas pessoas que se amam. É uma bela história, né? Bonito. E Grau é nome de família? Grau é nome de família. Mas escrito assim mesmo? Grau, G-R-A-U. Mas eu queria ter um decassílabo, que nem o Bira. Porque o nome dele é um decassílabo. É verdade. E é nome de poeta mesmo, então é um decassílabo. Perfeito até, né? Perfeito. O Birajara Penacho dos Reis. Reis. Eu ainda vou fazer uma poesia com o seu nome. Vou lhe dar de presente. Agradecerei muito. Numa placa de papelão. O livro está aqui, Triângulo no Ponto. Eros Grau. Triângulo no Ponto, pela editora Nova Fronteira. Pelo que eu soube, ministro, é um livro erótico. Vem por conta do nome Eros. Tirando o Eros, ele passa a ser um livro sensual. Sim, mas a capa nós temos aqui o famoso triângulo, está aqui, ó, o triângulo no ponto, que deve ser o ponto G, não sei, mas na capa dá para ver que há. Não, mas você não vai voltar atrás agora, depois de escrever o livro, dizer que não é erótico. Não, é sensual, a vida é sensual. A vida é sensual, não é? Então... É verdade. Sem a sensualidade não haveria vida, nem haveria vida, né? Não teria graça, né? Não teria nem nascido. Mas é triângulo, é triângulo porque são três histórias entrelaçadas. São basicamente três destinos possíveis. Mas pelo que eu sei, tem uns trechos bem quentes, né? Ou não? Não, nada que assuste ninguém. Eu estou falando isso para promover o livro. Você diz que é água com açúcar, que é papai e mamãe, aí fica complicado. Não. De certa forma é a biografia da minha geração. Não da sua, porque você é mais moço aqui, ó. Imagina. Que idade você tem? 66. Eu falei isso só para te agradar. É verdade. Mas é a história da nossa geração. Eu tenho 2 a mais, aliás 3 já a mais do que você. Pareço muito menos. Parece né? menos. Mas é a nossa geração, que a nossa geração deu certo em muita coisa, mas sentimentalmente não deu muito certo. Nós pagamos caro. Né? Mas era uma geração também que surge numa época muito machista, né? Pois é. Mas em compensação nós vivemos todas as contradições que vieram depois. É claro, continuamos vivendo. Continuamos vivendo. E políticas e sentimentais. Bom, você é do Sul. Sou. Né? No Sul talvez isso fosse ainda mais exacerbado, né? Não, mas eu vivi em São Paulo já. Você já morava? Eu já morava em São Paulo. Eu vim para São Paulo quando eu tinha 10 anos. Então eu, na verdade, passei os anos pesados aqui. Você tem vários livros publicados na área jurídica. Isso. Né? Livros técnicos. Mas romance é o seu primeiro romance? É o primeiro. Por que tanto tempo? Olha, deixa eu lhe contar só. A estrutura desse romance eu tinha na cabeça há uns 30 e tantos anos, ou 40 anos. Eu sempre quis escrever uma coisa pela qual eu pudesse ser lido. Tudo que eu escrevi de direito, por conta disso, ninguém me lê. As pessoas eventualmente consultam. Sim.
Agora, você Não, fazer... eventualmente não, consultam consultam, mas... muito, né? Mas você fala, literatura é uma coisa que te faz ser ouvido, acho que muito mais. E foi um negócio que eu vinha acalentando, o tempo que eu fui advogado, muito tempo, antes de ser magistrado. E isso, de certa forma, me ajuda a respirar. Quer dizer, escrever uma coisa Sim. que não é direito. Mas você já tinha uma veia artística, talvez um pouco abafada, não é? Porque você teve uma grande paixão, aliás, ainda tem, não é? Pela fotografia. É verdade. É verdade que eu parei porque você perde a noção de tempo com a fotografia. Quando você entra num quarto escuro... Verdade. Né? Acho que qualquer atividade artística você perde mesmo a noção do tempo. Pois Aliás, você quando escreveu esse livro também não teve esse problema de perder a noção do tempo, teve. de continuar? Eu vou te contar, eu comecei várias vezes a escrever. Depois eu comecei em dezembro de 2003 e aí escrevi até agosto, setembro do ano passado. Mas você não se parar um dia... Mas é uma experiência muito rica na medida em que você compensa as agruras. E como fotógrafo, a gente tem algum material, a gente tem fotografia, acho que a gente tem fotografias suas, tiradas por você aqui, não tem? E revelada. Vamos lá, e reveladas também. Revelada. Essa é a grande figura da minha vida, é meu pai. Olha que foto ótima, aliás. Você é bom de retrato mesmo, né? É retrato, eu sempre fiz retrato. Vamos lá. Sempre fiz retrato. E você que fazia a luz, tudo? Tudo. Aqui quem é? É meu pai. É Vai uma em figura frente. marcante. Essa é uma figura lá de Tiradentes, uma cidadezinha do interior. Olha que foto fantástica. Quer dizer, uma figura típica. Vamos em frente. Também, esse é o Preto, uma figura lá da cidade. Olha que sensacional. A mão, né? Vamos mais. A mão parece esculpida, né? É. Isso também é uma figura Que moça da cidade. bonita. Moça bonita, não? Foi a inspiradora do Triângulo? Não. Vamos em frente. Não, nem digo. Essa é uma figura encantadora. Olha que coisa, os olhos são Os olhos incríveis, desse homem, né? Olha só. Também de Tiradentes? É um homem que tem 10 anos, é uma criança. Vamos lá. Esse é o outro nosso. Maravilha. É boa a foto. E que cara cretino, estou dizendo que a foto é boa, veja só. Não, mas é mesmo. É preciso... Se quem faz não tem esse critério, acabou, né? Vamos lá. Esse é o maestro regendo lá, Ótimo isso. o movimento dele. Vamos mais uma aqui para continuar o papo? Também. Também. Regendo o quê? Um coro? É coro? Ele está regendo um coro lá né? Na catedral. Na igreja lá de Tiradentes. Agora, é impressionante, mudando totalmente de assunto, essas gárgulas, essas figuras que tem em todas as igrejas, essa coisa gótica, né? Que será que é para assustar os fiéis, não? O fiel ficar com medo de pecar, alguma coisa? Porque... Não, esse negócio de medo de pecar, eu acho que chegou mais nos últimos tempos. Você acha? Ô, Eros, como é que é a história do primeiro palavrão na televisão? Você queria me lembrar, como é que é isso? Você sabe, sinceramente, você vai me corrigir, mas nós temos alguns amigos comuns e um deles era uma criatura encantadora, chamada João Leão. Claro, João Evangelista Leão. O que eu tenho no meu imaginário é que o João trabalhava com Silveira Sampaio. Isso. E aí chegou um rapaz muito inteligente que vinha da Europa, de Estrasburgo, e foi entrevistado um dia lá. E aí ele contou várias coisas de Estrasburgo. Não, da Suíça, de Lausanne. De Lausanne, tá vendo? E contou que ele não tinha nada que fazer de noite, às vezes ele ia ao cinema e ficava enfiando a mão no bolso, assim. Não era isso? Não, até que um dia... Essa eu não fiz. Não, que você ficava só para trabalhar. E ninguém nunca reclamava. Até que um dia parece que alguém gritou lá de trás, era um brasileiro. Senta, alemão. Não foi isso? Não? Sim, não. Isso era o seguinte, é quase isso. É quase isso. Tinham dois argentinos lá, gêmeos, chamados Félix e Martín Gomes Álzaga, e que eram dois moleques que aprontavam, era uma coisa inacreditável, porque eles eram gêmeos idênticos. Então, por exemplo, um dia um entrava na barbearia, pedia para fazer a barba, e dizia, mas tem que botar a cadeira na direção da Meca, porque eu sou muçulmano. Se não colocar, minha barba cresce em 10 minutos de novo. Aí o barbeiro ria e dizia, tá bom. Ele dizia, olha, se crescer, o senhor vai ter que fazer de novo, de graça. Aí o barbeiro dizia, tá bom. Fazia a barba, ele saía, esperava uns 10 minutos, entrava o irmão.
Eu lhe avisei, senhor, mire, o cara ficava espantadíssimo e fazia a barba do outro. E eles inventaram essa gracinha desagradável, que é o seguinte: a gente ia pro cinema, os três, e ficava em pé como se estivesse procurando alguma coisa. Não, porque essa mão no bolso é que eu estranhei, mas tudo bem. Aí a gente ficava assim, em pé. A mão no bolso. E tal, procurando. E o pessoal atrás todo, senta, o alemão idiota. Aí começa logo a chamar por outras nacionalidades, não sei porquê. E a gente dizia, calma. E a gente escolhia sempre momentos importantíssimos do filme. Né? Coisa de moleque. E outra coisa também que a gente tinha o hábito desagradável de fazer é a gente via um filme de suspense. Isso eu não tinha coragem de fazer, eu não tinha cara de pau suficiente, mas eles tinham. Depois iam na fila e ficavam contando o final. Olha, você presta atenção no cara, na segunda cena tem um assassino, que é o cara que é o engenheiro. Estragava a metade da fila e ia embora. Mas houve essa entrevista, não houve? Houve essa entrevista, foi a primeira coisa que eu fiz em São Paulo, foi que eu conheci. Depois eu acabei trabalhando com o Silveira Sampaio também. Mas eu encontrei com ele. Eu fui assistir o programa dele aqui, porque o programa dele na TV Paulista ainda. Isso mesmo. Aí eu fui, isso antes mesmo do João trabalhar com ele. E aí eu fui assistir o programa e ele me conhecia do Rio. Aí disse assim, você tem que dar uma entrevista aqui. Aí eu dei a entrevista e realmente foi ótimo para mim. A reação, os câmeras, porque não tinha, a plateia era de umas 15 pessoas. E foi fantástico. Então eu contava essas histórias todas e tal. E ele tem uma maneira de puxar as coisas, tinha uma maneira de puxar as coisas realmente invejável. Fascinante. E o João era uma grande figura, o João. Também. Aí depois o João entrou para a produção. Você já jogou polo aquático? Rapaz, mas faz tanto tempo. Eu era ruim, mas eu cheguei a jogar. Joguei pelo Mackenzie, joguei pelo Pinheiros. O Supremo não tem time? O Supremo não tem time, não. Pena. Podia ter um time de polo aquático. Mas hoje em dia ia ser mais difícil. Ia ser mais difícil. Eu sempre fiz esporte muito delicado. Né? Judô, luta livre e polo aquático, né? Combina com o seu perfil, né? Um homem magrinho, né? Elegante, magro, né? Pálido, combina demais. Olha só, já está lançado aqui Triângulo no Ponto, Eros Grau, um romance pela editora Nova Fronteira. E aqui atrás diz uma coisa bonita que é Triângulo no Ponto é um romance sobre o tempo e a identidade, que lança a cada página um novo desafio ao leitor. Corre aí pelas ruas, que é um romance muito erótico, mas o autor desmente isso. Mas vocês vão ter que comprar o livro para averiguar a verdade. Ministro, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.